Fala pessoal, beleza? Um bom tempo sem aparecer por aqui, trazendo mais novidades, né, daquilo que a gente já costuma tratar nesse canal, que é a Biblioteca Dinâmica. E agora quero mostrar para vocês aqui um trabalho que eu estou desenvolvendo, né? Não sei se eu vou seguir por essa linha, mas queria mostrar para vocês. Ó. Eu tenho aqui, ó, uma peça que seria uma lateral, um componente comum. E dentro das opções desse componente eu coloquei aqui a largura, que já vai definir o sentido do veio da minha peça, né? E as novidades aqui é que agora eu tenho também a opção de espessura de fita de borda. Né? Ó, tem o sentido do veio e a cor do MDF. Vocês estão vendo que tem uma textura aqui já aplicada. Eu tenho a cor da fita de borda geral e da fita de borda frontal. E também os lados que eu vou utilizar a fita de borda. Então, ó, olha que bacana. Por exemplo, imagine que essa peça que ela está como lateral direita, eu quero alterar o nome dela para prateleira, por exemplo. Posso simplesmente vir aqui, colocar a prateleira, né? Ela vai fazer parte de um módulo, sei lá, um balcão, por exemplo. E aí, quando eu dou um aplicar aqui, automaticamente ele já muda o meu nome, já muda para balcão. E caso eu for gerar o corte dessa peça, o Apincatilist já interpreta como prateleira, né? Conforme eu renomeei lá. Então é bem bacana esse sistema, né? Vem para facilitar bastante, mas vou voltar como estava o original aqui e mostrar para vocês mais alguns detalhes. Ó. Então eu tenho aqui uma lateral esquerda, vem aqui, esquerda. Aqui, na parte de fita borda, estão vendo que está aqui aplicado aqui, por exemplo, ó, no lado 3, que seria a minha parte frontal aqui, a fita de borda. Eu posso, se eu quiser aplicar no lado 4, que seria o lado inverso aqui, eu posso também aplicar. Vou ocultar o fundo por hora aqui para mostrar para vocês. Então ele está no cru, como vocês estão vendo, né, no material da face normal. Eu vou colocar o sim aqui para ele aplicar a fita de borda. Automaticamente a fita de borda vai entrar aqui. A mesma coisa no caso aqui, ó, do lado 1 e lado 2. Então eu vou dar um sim aqui no lado 1. Ó, ele aplicou a fita de borda. E aqui também vou dar um sim no lado 2. E ele vai aplicar a fita de borda também. Notamos que a espessura da minha fita de borda eu deixei zerada para que não haja desconto ali no tamanho da minha peça. Mas, por exemplo, você pode usar uma fita de borda de 1 milímetro. E aí, se você chegar mais próximo, você vai conseguir ver exatamente a modelagem dessa fita de borda, né? Que seria o que aconteceria de forma real ali no projeto. Né? Voltando aqui, pegando mais lateral, mais próximo, você consegue ver a fita de borda. E isso tudo acontece de forma dinâmica. Então, por exemplo, se eu quiser remover a fita superior aqui, colocar em não, a minha peça padrão já vai subir, vai ficar ali até o fim, e eu vou ter as fitas de borda aplicadas aqui na onde eu tiver necessidade. Então é bem bacana o sistema. Eu vou te colocar não e ele vai ajustar ali automaticamente. Outra novidade também é aqui a questão dos veios, né? Então eu tenho aqui ó, a opção de inverter o veio do MDF. Nesse caso que está num veio correto, se eu colocar aqui não, ele vai fazer a inversão desse veio. E aí eu já tenho ali, aplicando o material, os dois veios, né? Conforme a necessidade do meu projeto ali. Lembrando que no caso de Apincatilist, ele sempre vai seguir o veio na largura da peça, né? Que é o lado maior aqui. E aí eu tenho também a opção de aplicar cores por aqui. Então eu vou vir aqui em materiais, por exemplo, pegar aqui na biblioteca aqui, ó, eu tenho o Carvalho Hanover aqui. Tem a opção de selecionar ele aqui e copiar o nome. Né? Lembrando que eu preciso copiar o nome completo, senão ele não dá certo. E eu venho aqui na cor da chapa e colo aqui e automaticamente dando aplicar, ele vai fazer a alteração ali já para a cor que eu coloquei. Lembrando que essa função de inverter aqui o veio também vai estar disponível. Né? Então basta que eu faça a alteração da cor, eu vou ter ali a alteração do veio também. Bem bacana, né? Então eu tenho fitas de borda, tenho aplicação de veios, tenho essa questão do nome. Então, por exemplo, imagine que você tenha lá, sei lá, vou fazer um exemplo esdrúxulo aqui, mas bacana para mostrar para vocês. Então selecionei aqui a minha lateral, vou clicar com o M de mover aqui, ó. Então eu joguei para cá, uma cópia, vou colocar vezes 8, por exemplo. Ele vai me fazer um monte de cópias da mesma peça, né? E para que eu tenha isso de uma forma mais básica, mostrando para vocês, eu vou tornar tudo isso único, usando o componente aqui Make Unique, ó. Então eu tinha 13 grupos e 9 componentes, todos foram tornados únicos. E por que eu fiz isso? Porque uma das reclamações que a gente tem do plugin de plano de corte é que quando ele gera o corte dessas peças, todas elas ficam com nomes diferentes, né? E o cliente muitas vezes gostaria que ficasse o mesmo nome. Então aqui, ó, como eu havia colocado prateleira, ele trouxe ali todas as minhas prateleiras ali com o mesmo nome, sem nenhum tipo de hashtag ou alguma coisa do tipo, né? E caso eu faça qualquer tipo de alteração, por exemplo, como são peças iguais, eu posso selecionar todas de uma vez aqui.
vou entrar aqui nos componentes, ó, ela está como prateleira. Então, vou fazer o ajuste disso aqui, por exemplo, para lateral esquerda, mantendo o balcão. Vou dar um aplicar. E aí, ó, ele já mudou ali, ó, 9 componentes. Ó, vamos selecionar ela, ver como está o nome. Ó, lateral esquerda de balcão. E aí eu venho selecionando aqui todas as peças que a gente fez a edição e jogo lá no plano de corte. E quando eu jogar no plano de corte, lateral esquerda. Não tem nenhum tipo de hashtag, nenhuma coisa do tipo. E as fitas de borda aqui, elas vão ser aplicadas. Você pode inclusive aplicar de maneira rápida aqui direto no Open Cut List. Como agora você sabe que ela é uma lateral, e geralmente as laterais têm a aplicação de fita de borda a depender de empresa para empresa, mas geralmente eu coloco uma vez só no sentido maior, que seria o comprimento. É só você selecionar uma vez no sentido maior com as peças selecionadas e ele já vai gerar ali o plano de corte de maneira correta, apenas olhando os nomes. Então você nem precisa olhar pelo projeto, tá vendo? Todas as faces frontais aqui, já com a fita de borda cadastrada previamente no Open Cut List lá, funcionando. Então, a gente tem uma facilidade bem bacana trabalhando dessa forma, né? Eu vou apagar aqui essas peças extras que eu peguei para mostrar para vocês, a questão das cópias. E, mais uma vez aqui, ó, eu tenho feito todas as peças, né? Eu peguei uma base aqui, tem as travessas, tem aqui as laterais direita e esquerda, e você consegue renomear facilmente também o número do módulo, jogando isso para sua etiqueta, né? E facilitando ali na hora de construir. E aí eu tenho trabalhado também algo muito interessante, que é a questão do sentido do veio, né? Anteriormente nós usávamos aqui uma função do próprio Open Cut List que vai gerar a orientação automática das peças. Mas um detalhe dessa função é que em casos onde o comprimento da peça, né, o sentido do veio, ele precisa ser no lado menor, a gente tem um problema. Então, por exemplo, uma frente de gaveta nesse sentido aqui, ó, uma frente de gaveta, por padrão, ela traria o veio aqui no sentido comprimento, que seria o veio na horizontal, e eu preciso desse veio na vertical. E trabalhando dessa forma aqui, que foi refeita, eu vou ter aqui, ó, o veio no sentido menor, né? No sentido que eu realmente preciso, que é o sentido vertical. Então eu trouxe uma frente de gaveta no sentido vertical. Caso eu gere o plano de corte disso, posso observar, né, que o veio está correto. E isso é muito importante para quem trabalha com plano de corte. Um outro detalhe aqui também é com relação a essas peças em L. Estou trabalhando de uma forma diferente agora. Eu estou fazendo os recortes diretamente na peça, para que você consiga visualizar isso de maneira melhor. Eu vou ocultar os rasgos ali na peça e você vai conseguir visualizar. Essa é a peça padrão, é uma tábua, né, que sairia ali no teu plano de corte, e conforme eu venho aplicando os rasgos nessa peça, ele vai deixar ela uma peça em L conforme você precisa. Então eu tenho ali a configuração de largura, profundidade, espessura, a cor da chapa, e eu tenho as profundidades A e B que seriam referentes a essas laterais aqui. Então eu posso, por exemplo, colocar 45 de um lado e ele vai fazer o corte ali, 45 do outro, ele vai fazer o corte ali, como também poderia, por exemplo, colocar 1000 em um dos lados ali, ó, e ele ficaria uma peça reta, né? Então é bem bacana, sistema bem interessante e agiliza bastante também na hora de fazer o plano de corte, porque ele vai gerar o plano de corte da prancha já no veio, né, no sentido da largura, que seria o sentido correto. E aí, continuando os testes aqui, eu fiz essa caixaria para mostrar para vocês também algumas opções. Ó. Então eu tenho uma caixaria aqui, coloquei como caixaria mesmo. Edição de largura, altura, profundidade, tudo isso vai funcionar, como eu já tenho mostrado para vocês. Sentido de veio, tudo isso vai funcionar. E uma das novidades aqui que eu vou começar a mostrar aqui pelo fundo. Então eu vou vir aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui o meu fundo, nesse caso ele está reforçado. É um fundo na mesma espessura do meu corpo aqui do armário, né? Se eu estou usando em 15 milímetros o corpo, ele vai seguir em 15 milímetros tudo. Posso fazer uma alteração aqui para fundo pregado, por exemplo. Ele vai ser um fundo pregado por trás. Lembrando que a parte aqui de laterais já vai fazer o desconto desse fundo em relação à profundidade da caixa. Então eu tenho o meu fundo pregado. Tenho aqui o meu fundo rasgado, que seria o rasgo aqui conforme o recuo que você definir. No meu caso está 10 aqui, mas você poderia recuar mais, né? Vai depender do teu uso ali. Então ele vai respeitar esse recuo. Caso você coloque na visão de raio-x, você consegue ver aqui, ó, também a profundidade, né? Você tem o controle aqui da profundidade do rasgo para ver quanto ele avança aqui nas laterais, travessas e base do móvel. Então é bem bacana mesmo esse sistema. Saindo da visão de raio-x agora, pegando um outro modelo de fundo rebaixado, a gente vai trazer o alinhamento novamente na parte de trás aqui, ó, e eu tenho aqui a marcação do meu rebaixo, que é
com profundidade diferente. Então você pode, por exemplo, configurar uma profundidade para rasgo e uma profundidade para rebaixo, e ele vai respeitar isso aí, né? Então seria o fundo rebaixado, onde o trabalho atravessa as duas laterais e a base. Tenho também a opção aqui de deixar ele sem fundo, então ele vai deixar o móvel totalmente livre. Tem a opção de laterais rasgadas, que é uma opção nova. A gente via em gavetas, mas em móveis não. E agora eu adicionei também nos móveis, ó, e ele vai funcionar dessa forma. Eu vou usinar aqui, ó, fazendo rasgo nas laterais da peça, né? E aí o meu fundo, ele vai avançar, e aí a parte de travessa aqui, ó, ela vai ficar à frente dessa parte, né? E eu tenho aqui também a minha base à frente ali desse recuo traseiro, né? Caso você utilize uma mão amiga, alguma coisa do tipo, pode ser interessante, lembrando que as configurações aqui de recuo do rasgo vão funcionar também para laterais rasgadas e para o fundo rasgado em si. Tenho também a opção de lateral rebaixada, aonde eu vou jogar aqui a minha travessa para frente, a minha base também vai para frente, e eu vou fazer a usinagem apenas aqui das laterais. Vou fazer um rebaixo aqui só nas laterais para não precisar rebaixar a travessa e a base. Então, laterais rebaixadas. E tem a opção reforçado, que foi que eu comecei mostrando para vocês, que é a opção de espessura maior. Então, ele vai ter a mesma espessura do corpo, né? Olhando de cima ali, ele é um fundo de 15 milímetros, porque meu corpo está em 15 milímetros. Caso você altere ali, ele vai ter também a espessura alterada. Um detalhe interessante é que caso você queira fazer, por exemplo, um fundo menor aqui, ó, você pode dar 2 cliques na peça, selecionando ela, você vai ter acesso aqui às alturas. Então, por exemplo, o sentido do veio nesse caso aqui, ó, ele está na vertical, aqui está como largura, sentido do veio. É só você reduzir a peça aqui. Lembrando que fazendo isso ela vai perder o dinamismo, né? Mas nada te impede de puxar uma outra caixaria depois e fazer a alteração. E essas peças de forma individual, elas têm todas as configurações que eu mostrei anteriormente para vocês. Então ficou bem bacana esse sistema aqui também, tá? E agora saindo da parte de fundo, quero mostrar aqui, por exemplo, vou selecionar ela novamente aqui. Quero mostrar, por exemplo, aqui, ó, as opções que nós temos aqui, ó. A parte de base, apoiada e encostada, nós continuamos tendo interna e externa, tá? Conforme você precisa de utilizar lá, ó, de forma individual isso. Então eu tenho, por exemplo, o meu tampo aqui, ó, ele tá da forma apoiada, interno, né? Posso mudar para encostado, ele ficaria externo, automaticamente as laterais já vão se ajustar. Tenho também aqui, ó, na parte de fechamento superior, tenho a parte de tampo, onde ele vai fechar a parte superior completa. Tenho aqui também a parte de travessas, que foi o que vocês viram anteriormente. Tenho a parte de coxins. E na parte de coxins, caso eu resolva utilizar isso aqui, ó, por exemplo, tudo de forma apoiada, vou colocar aqui, ó. Caso você resolva utilizar, ele vai ficar aqui um coxim interno, tá? Caso você resolva utilizar de forma, o tampo aqui de forma encostada, ele já faria o coxim externo, né? Evitando que a gente tenha várias configurações ali para o mesmo sentido, né? A mesma necessidade. Então ficou bem bacana ali. E uma das coisas que o pessoal reclamava bastante também é com relação a essa altura, né? Não tinha um controle aonde que esse coxim estaria na peça. Então eu coloquei aqui, ó, um campo chamado vão entre coxim, e você vai conseguir definir, por exemplo, você pode deixar aqui 15 centímetros, esse vão daqui até a base aqui vai ter 15 centímetros, e isso você vai fazendo o ajuste aí conforme o teu projeto, né? Pode ajustar tranquilamente aí conforme o teu projeto. Isso pode ser bem bacana para o pessoal que quer personalizar um pouco mais. E aqui também a opção de quantidade de coxins. Então eu posso começar com um coxim apenas, só o superior, ou eu posso colocar ali 2, 3 coxins. Lembrando que ele vai respeitar o teu vão, então você precisa definir um vão ali calculado da maneira correta, né? Então, por exemplo, colocando aqui, ó, eu saio aqui do módulo, colocando aqui, por exemplo, uma medida de 15 ali, ele já teria uns vãos ali mais corretos. Então, é preciso fazer um cálculo aí com relação à altura do teu móvel, quanto vai sobrar, quantas gavetas vão ser adicionadas aqui, e você consegue fazer esse ajuste de maneira tranquila dentro da ferramenta, tá? Temos também o modo externo, que seria um módulo com sarrafo na parte superior, também vai funcionar. E agora, voltando aqui nas travessas, ó, nós vamos ter uma novidade também. Então, por exemplo, imagine que você vai trabalhar aqui com a parte aqui de tampo encostado, vai ficar por dentro ali, e aí você quer colocar as travessas aqui de forma engrossada. Então você pode vir aqui, ó, travessa dianteira engrossada, escolher a opção sim, e ele vai fazer o engrosso ali, colocando 2 travessas.
né? Talvez você trabalha com 15 milímetros, quer deixar um pouco mais reforçado a travessa, você tem a opção de travessa aqui engrossada. É a mesma coisa na travessa de trás. Você pode vir aqui, colocar assim também, e ele vai fazer o engrosso ali na parte de trás também, ó. Então fica bem bacana aí para você utilizar com travessa engrossada ou não, né? Voltando aqui, vou deixar os dois em não, vou aplicar, mas estamos trabalhando aí em mais novidades na biblioteca, em breve aí também. Acredito que nós já tenhamos algumas coisas para mostrar para vocês. E a grande vantagem desse sistema, mais uma vez falando, é com relação ao sentido de veios, né? Então a gente tem aqui, ó, as travessas frontais e traseiras já no sentido correto, as peças sem nenhum tipo de hashtag, né? E temos a parte aqui de, como eu tenho a visualização dos nomes, né? Eu tenho a facilidade aqui para aplicação de fita borda, né? Porque eu consigo ver exatamente aqui pelo nome aonde eu tenho o costume de aplicar. E isso facilita bastante o trabalho no dia a dia aí. Lembrando que nós temos as opções de personalização aqui individuais, ó. Clicando na peça, eu consigo, por exemplo, adicionar materiais, consigo adicionar ou inverter veios aqui de uma maneira bem tranquila. Lembrando que os veios também adicionados pelo Open Cut List não tem problema, você consegue utilizar os mesmos materiais. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, Noce Naturale, aplicar aqui o Noce Naturale, ele também vai funcionar na minha peça, né? Então, basta que você aplique o material ali e ele também vai funcionar dessa forma, beleza? Um grande abraço para todos vocês aí e até o próximo vídeo.